Estamos aqui novamente no seu vídeo favorito da semana, que é respondendo as suas dúvidas. Peguei 5 dúvidas de vocês no Instagram e eu vou responder neste vídeo, começando pela número 1, mas antes a gente olha aqui na descrição aqui embaixo, tem um e-book especial sobre fundos imobiliários para você. Dá uma olhadinha, primeiro link da descrição. Primeira pergunta é: como calcular a quantidade de direitos de sobras em uma emissão? Então, antes da gente chegar na parte de calcular o direito de sobras, eu quero explicar como que calcula o direito de preferência. Porque o direito de sobras é uma consequência dele, então a gente precisa calcular primeiro o direito de preferência. O fundo divulga essa informação para você, vai ser um número geralmente comprido, só fica atento se está em formato de porcentagem ou não, tá? Você vai pegar esse número e multiplicar pela quantidade de cotas que você tinha na database da emissão. Ah, mas quando que é a database? Qual que é o fator de proporção? A gente tem tudo isso no Suno Emissões, que é uma plataforma nossa, gratuita. É só você entrar no site, procurar a emissão que você quiser e você vai achar as informações lá. Para acessar o site, tá aqui no link da descrição, só dá uma olhadinha lá e tem todas as informações que você precisa sobre todas as emissões que estiverem rolando. Então você vai pegar o fator de proporção e multiplicar pela quantidade de cotas que você tinha. Você multiplicando, arredonda o resultado para baixo e essa é a quantidade de direitos de preferência que você vai ter na emissão. Agora, passando para o direito de sobras, que é a pergunta, você vai participar do período de preferência e a quantidade de direitos que você exercer, você vai pegar essa quantidade e multiplicar pelo novo fator de proporção que será divulgado no período de sobras. Quando você receber esse fator de proporção do direito de sobras, você vai aplicar sobre a quantidade exercida no período de preferência, não a quantidade que você tem em carteira. Note a diferença. Período de preferência usa como base a quantidade de cotas que você tem. Período de sobras usa como base a quantidade de direitos exercidos no período de preferência. De novo, a gente tem todos esses dados no Suno Emissões. Então, basicamente, você faz esse cálculo, sempre arredonda para baixo, porque normalmente vai dar uma fração, e como a gente não pode ter fração de cota, arredonda para baixo, e esse é o resultado de quantas cotas você vai ter, quantas cotas você vai poder adquirir, seja no período de preferência ou período de sobras. Pergunta número 2. Fundos de fundos são bons para renda ou ganho de capital? Essa é bem simples. Os dois. Só que vai depender da sua estratégia. Então você consegue usar um fundo de fundos para ambas estratégias, até as duas ao mesmo tempo, só que se você vai aproveitar uma ou outra, depende de você. O que eu quero dizer com isso? Se você comprar um FOF, um fundo de fundos bem descontado, então eventualmente quando ele valorizar, você pode vender e realizar ganho de capital. Mas não é todo investidor que quer realizar essa estratégia. Tem investidor que prefere manter no portfólio, manter na carteira e se aproveitar de uma boa renda que ele vai ter lá para frente. Então, o FOF ele é bom para ambas estratégias, só vai depender de como você compra o FOF, então se você comprar bem, você pode melhorar o seu resultado em ganho de capital e em renda, e também vai depender se você quer ou não vendê-lo posteriormente. Pergunta número 3, polêmica. Fundos imobiliários ou ações? A minha resposta é muito simples. Diversifique. Para que você vai fazer guerra entre um e outro? Diversifica. Tem os dois. Os dois fazem sentido numa mesma carteira. E o caminho, normalmente, é sempre você diversificar. Então não existe fundos imobiliários ou ações. Os dois cumprem papéis diferentes para investidores diferentes, para estratégias diferentes. Agora, se você quer montar uma carteira que tem uma predominância, uma força maior em renda passiva mensal, temos que concordar que fundos imobiliários têm um potencial maior para isso. Se você quer montar uma carteira que tem ali um potencial maior para valorização de patrimônio, então temos que concordar que ações têm um potencial de valorizar muito maior que fundos imobiliários. Então assim, são características diferentes, não necessariamente um é melhor que o outro, mas vai depender da sua estratégia. Então se você quer algo específico, talvez um seja mais adequado que o outro, mas de novo, não quer dizer que um é melhor que o outro e no geral a recomendação é que você tenha os dois para diversificar sua carteira. Pergunta número 4. Como é calculado os rendimentos dos fundos imobiliários? Isso vai depender do fundo imobiliário. Então, o que é o rendimento? Vamos entender como que as coisas correm até chegar no rendimento. Então, o fundo ele vai ter um portfólio, esse portfólio vai ter algum certo ativo. Pode ser CRI, pode ser cotas de fundos imobiliários, pode ser imóveis, pode ser até ações e outros ativos de crédito. Então, tudo vai depender do que ele tem ali dentro. Esse ativo, de alguma forma, vai render um valor para o fundo. Se for um ativo de crédito, então pode ser uma parcela, uma dívida que está sendo paga para o fundo. Se é um imóvel, é um aluguel que está sendo pago ao fundo. Então, isso é a receita do fundo imobiliário.
Depois da receita, tem as despesas do fundo, tem as taxas, tudo isso vai ser descontado antes de chegar no rendimento do fundo imobiliário. Então, o rendimento é uma consequência do portfólio do fundo. Então, você vai precisar olhar fundo a fundo, qual que é o portfólio, qual que é a estratégia, como que ele funciona, para entender como aquele rendimento ele é composto. Mas, essencialmente, é isso. O rendimento é as receitas menos as despesas, é distribuído depois ao cotista. Lembrando um detalhe aqui, que fundo imobiliário tem a lei que diz que ele tem que distribuir, no mínimo, 95% do lucro caixa no semestre. Então, como tem uma margenzinha aí, pode ser que ele não distribua todo o rendimento que ele poderia, ele pode ter essa margenzinha retida, mas em geral, assim, só para você entender o conceito, receita menos despesa é ali o que ele poderia distribuir para o cotista. Quinta pergunta, como que eu consigo os informes de rendimento dos meus fundos? A pergunta aqui foi específica de 2 fundos, mas eu quero abranger aqui para todos os fundos imobiliários. Se você precisa do informe de rendimento do seu fundo e você ainda não recebeu, você precisa ir atrás da administradora do fundo. A princípio, várias administradoras têm um portal digital para você conseguir baixar online mesmo, não precisa falar com ninguém, entra lá, se cadastra, baixa o seu informe, você consegue fazer isso. Se não tiver essa opção, você pode entrar em contato, seja por telefone ou e-mail, com a administradora e ela te passa uma segunda via do seu informe de rendimento. Qualquer coisa também, dá uma olhadinha aqui na descrição que eu escrevi um artigo para o Fikipedia com as instruções de como funciona o informe de rendimento e também vários links desses portais digitais com várias administradoras ali listadas para você poder ir atrás. Então essas foram as 5 perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Não esquece de me seguir no Instagram para mandar mais perguntas na próxima vez que eu pedir para fazer esse tipo de vídeo. Então já me segue, tem todos os links aqui na descrição. Olha também o artigo que eu acabei de falar que ele é importante para sua declaração que já está em andamento e logo já tem o prazo para entregar. E se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.